tarde, boa noite pessoal, aqui quem vos fala é Roger Walterman e hoje estamos para mais uma aula de Geografia no canal GeoTech. A aula de hoje é Deriva Continental e Placas Tectônicas. Vem comigo, velho! Vem comigo aprender agora essa aula bacana que tu vai ter. Deriva Continental e Placas Tectônicas. E nós temos primeiro então a Deriva Continental. Teoria, lançada lá no início do século XX, onde nós teríamos então um único continente. Este único continente, formado então há mais de 200 milhões de anos atrás, com o nome de Pangeia, que significa todos os continentes. Este todos estava circundado por um único oceano, que significa dizer Pantalassa, que é o que? Todos os oceanos. Essa teoria não foi muito aceita, né? Mas ela baseava-se no quê? No encaixe perfeito da América do Sul com o continente africano, em espécies de rochas, fósseis, encontrados tanto nas regiões da América do Sul, quanto na África e parte da Antártida. Então, essa foi a teoria lançada, não muito aceita. Perfeito. O que tu não pode esquecer, e uma dica que já te mostro de antemão, é que na primeira fragmentação deste grande bloco, deste grande continente, eu tenho um bloco indo à região norte, com o nome de Laurásia, e um outro bloco indo para o sul, que é o nome de Gondwana. Essa é a primeira fragmentação da Pangeia, e você não pode esquecer. A partir daí, entramos num conteúdo que confirmaria que essa teoria da deriva continental. Nós vamos fazer primeiro uma introdução para falar de placas tectônicas. Vamos falar de tectonismo. O tectonismo divide-se em dois: orogênese e epirogênese. Qual é a diferença que você tem que lembrar? Orogênese, oro, de movimento horizontal das placas tectônicas. É um movimento de curta duração e a consequência que pode causar são cadeias de montanhas. Já epirogênese, guarda, é um movimento vertical das placas tectônicas. E aí, ele é um movimento de longa duração e você pode ter como consequências falhas. A partir daí, nós entramos então diretamente no conteúdo de placas tectônicas. Cara, esse é um dos conteúdos que mais caem em vestibulares e também no Enem. E aí nós vamos aqui saber todas as dicas sobre esse conteúdo. Primeira coisa, o que são as placas? Então as placas nada mais são do que grandes blocos que se circulam pelas ondas das forças de convecção que estão no manto, região mais interna da crosta terrestre. Vem comigo aqui, e olha agora os tipos de placas que nós temos. Primeiramente, placas convergentes, estão convergindo ao mesmo ponto. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um choque de placas. A placa de Nazca, que é uma placa oceânica, e a placa sul-americana, que é uma placa continental. A placa oceânica, como ela é mais densa, então ela desce e aqui forma o que nós chamamos de zona de subducção. Então quando você tem um choque de uma placa oceânica com uma placa continental, você vai ter a formação de zona de subducção. E aí você tem nessas regiões as fossas abissais, regiões profundas do oceano, atmosfera muito pesada, escuro, tá? Então guarda aí. Depois, placas divergentes, diverge, está se separando do mesmo ponto. E desse tempo, tu tem a formação de dorsal, e é o que nós chamamos de expansão do assoalho atlântico. Um exemplinho que eu vou mostrar para vocês vai ficar mais fácil ainda de guardar. E por último, as placas conservativas. Há um deslocamento paralelo entre elas. E da consequência de movimentos das placas conservativas, eu tenho falhas. E a maior falha, para levar para as provas de geografia, nada mais é do que a falha de San Andreas, localizada lá nos Estados Unidos. Tá? Aqui você tem um movimento dos blocos, lembrando aqui o movimento epirogenético, vertical das placas tectônicas. E aí, gauchada, entramos em outro aspecto importante. Por quê?
nos movimentos das placas tectônicas, eu posso ter alguns vulcões também e também abalos sísmicos. Vamos entrar primeiro nas questões do vulcanismo. Já foi objeto há pouco tempo, cara, na prova do Enem. E a resposta estava bem aqui como coloquei aqui para vocês no quadro. Alívio da tensão geológica. Esses vulcões, eles estão localizados nas extremidades das grandes placas tectônicas. Aqui pertinho do Rio Grande do Sul, pertinho modo de dizer, né? Mas aqui nós temos, no choque das placas Nazca e Sul-Americana, na região do Chile, por exemplo, vários objetos que caem nas provas. Porque como é uma região de extremidades de placas, há bastante presença de vulcões. Certo? E também temos os abalos sísmicos, que também é importante, porque da fricção dessas placas tectônicas vão ocasionar abalos sísmicos. Terremotos em porções continentais, maremotos em regiões oceânicas. Aí, gauchada, fica muito fácil. Quando você vê um desenho aqui, porque você muito deve ouvir nos telejornais dizendo sobre abalos sísmicos, o epicentro foi em tal lugar. O que quer dizer isto? É simples, gauchada. Olha para cá. O hipocentro é o local no interior da crosta terrestre onde ocorreu o atrito dessas placas, que se movimentaram por forças de convecção no manto. Já explicado agora há pouco. O ponto logo acima do hipocentro se chama epicentro. Então, o que você tem que guardar? Quanto maior a energia liberada entre o hipocentro e o epicentro, maior será a propagação do abalo sísmico. O abalo sísmico, quando acontece em regiões oceânicas, causa tsunamis, que eu vou falar daqui um pouquinho em 2 dicas também. E aí, você sabe que aqui no GeoTchê não damos dica, nós damos baita dica para ti. Tá se inscrevendo aí no canal? Já se inscreveu? Se ainda não se inscreveu, escreve aí, dá um like na nossa aula aí para a gente produzir cada vez mais aulas bacanas para vocês, aulas objetivas. E aí a baita dica de hoje é o quê? Círculo de Fogo do Pacífico. Primeiro, cara, essa baita dica. Aí você tem a concentração de 80% dos vulcões ativos no mundo. Você tem uma das regiões mais sísmicas do mundo também. São regiões, né, que fazem toda a parte do Oceano Pacífico que estão em extremidades de placas tectônicas. E a segunda dica, né? Aqui eu mostro direitinho para ti, cara. Olha que beleza, olha esse desenho. Um recorte para você ver os movimentos das placas tectônicas. Com um exemplo aqui, ó. Placas convergentes, placa de Nazca, placa sul-americana. Deste movimento aqui, eu tenho o surgimento da Cordilheiras dos Andes. Aqui eu tenho placa sul-americana e placa africana. Do afastamento dessas duas grandes placas, eu tenho a formação do dorsal mesoatlântico, expansão do assoalho atlântico. E vejam aqui a astenosfera, né, participando também. E aqui, meu velho, tsunamis que eu te falei. Aqui, o que acontece? De um abalo sísmico em porções oceânicas, a propulsão do abalo, ou seja, a magnitude entre a diferença do hipocentro e o epicentro, vai propagar ondas. Essas ondas se deslocam em alta velocidade e uma baixa amplitude. Quando elas chegam perto das regiões costeiras, reduzem as suas velocidades e aumentam as suas alturas, podendo chegar até 50 metros. E aí eu coloquei aqui, ó, os tsunamis mais violentos da história. Tsunami na Indonésia, 2004, mais de 230 mil mortos. E tsunami na costa do Japão, que tem mais de 18 mil mortos, e também tem aquela questão da tragédia nuclear de Fukushima. Cara, dá o like nessa aula, porque se tu assistiu até aqui, cara, tu tá preparado para qualquer questão. Beijo do gordo, muitas gracias!